Vamos começar a estudar agora os polinômios. Polinômios. Nós já estudamos os monômios, certo? Mono significa um. No monômio, eu tenho um termo. Agora nós vamos ir para os polinômios. Poli significa vários, então eu vou ter vários termos. Na verdade, são vários monômios. Por exemplo, se eu tenho 3x na sétima a ao quadrado b menos 8x ao cubo ab mais 2xya menos 3. Isso aqui é um exemplo de polinômio, né? Eu tenho, na verdade, vários monômios se somando e subtraindo. E, claro, são monômios não semelhantes, né? Eu não tenho como reduzir isso aqui. Então, isso é um polinômio. E é um polinômio que tem 1, 2, 3, 4 termos. Cada uma dessas expressões, que na verdade seriam monômios se eu escrevesse elas separado, a gente chama de termos. Esse polinômio tem 4 termos. Vamos fazer outro polinômio. 3x ao quadrado menos 9xy mais 15y. Isso aqui é um polinômio e ele tem 3 termos. 1, 2, 3. Um polinômio de 3 termos nós chamamos de trinômio. Trinômio. Um polinômio de 2 termos nós chamamos de binômio. Então, por exemplo, b menos a, isso seria um binômio. E nós já sabemos qual é o nome dado para um polinômio de um termo só, é um monômio. Então, por exemplo, se eu tenho simplesmente um número, 4, ou uma letra, ou somente um termo, 2x ao quadrado a, são exemplos de monômios. Monômios. Um conceito bem importante quando nós lidamos com polinômios é o grau de um polinômio. O grau de um polinômio é igual ao grau do termo de maior grau desse polinômio. Lembre-se que o grau de um termo, para calcular ele, basta somar os expoentes das letras daquele termo. Então, por exemplo, vamos pegar o grau desse polinômio aqui. Basta ver o grau de todos os termos e pegar o maior grau. Então, esse termo aqui tem grau 7 mais 2 mais 1, ele tem grau 10. Esse termo aqui tem grau 3, 4, 5. É só somar os expoentes das letras. Esse termo aqui tem grau 3, grau 3. Esse termo aqui não tem letras, então tem grau 0. Portanto, o grau desse polinômio é 10. Nós pegamos o maior grau. Nesse polinômio aqui, o grau vai ser 2, né? Esse termo tem grau 2, esse termo tem grau 2, esse termo tem grau 1. Então, nós pegamos o maior grau, grau 2. Esse polinômio tem grau 1, né? Os dois termos têm grau 1. Esse polinômio aqui, que na verdade é um monômio, ele tem grau 0 e esse aqui tem grau 3. Nós também podemos pegar o grau em relação a uma letra específica. E o grau em relação a uma letra específica é o maior expoente daquela letra no polinômio. Então, se eu quisesse pegar aqui, por exemplo, o grau em relação à letra A, vai ser igual ao maior grau da letra A no polinômio. Então, no caso, eu quero saber o grau em relação a A. Em relação a A. É só pegar o maior expoente da letra A nesse polinômio. Então, o maior expoente aqui é 2. Então, o grau em relação a A é 2. Se eu fosse pegar o grau em relação a x, seria aqui o expoente do x é 1, aqui o expoente do x é 3, aqui o expoente do x é 7. Então, em relação a x, o grau seria 7. E assim por diante.
Outro conceito importante é o conceito de polinômios de uma só variável. Então, eu vou escrever aqui polinômios de uma só variável. Na verdade, é um conceito bem autoexplicativo, né? Polinômios de uma só variável. Isso significa que vai ter apenas uma letra. Por exemplo, 3 quartos x na sétima mais x na sexta mais 3x na quinta menos x na quarta mais 10x ao cubo menos 1 meio x ao quadrado menos x mais 3. Isso aqui é um polinômio de uma só variável e, na verdade, um polinômio de grau 7, ou um polinômio do sétimo grau. Vamos fazer um outro polinômio de uma só variável, x na quinta mais x ao cubo menos 1 meio x. É um polinômio de grau 5. Aqui, no caso, seria um trinômio, né? Porque tem 3 termos. Na verdade, mais adiante, nós vamos chamar de polinômios apenas os polinômios de uma só variável. Isso aqui nós vamos chamar de simplesmente de expressões, certo? Expressões algébricas. Mas, por enquanto, polinômios para nós é tudo isso aqui, né? Mas mais adiante, quando nós falarmos em polinômios, vai ser apenas esses aqui de uma só variável. Mas, por enquanto, é tudo isso. Esses polinômios de uma só variável podem ser completos ou incompletos. Completos é quando a letra não pula nenhum expoente. É o caso desse primeiro polinômio aqui. Ele é completo. Ele é completo. Porque o x ele segue a ordem dos expoentes, né? X na sétima, x na sexta, na quinta, na quarta, na terceira, na segunda, x na primeira. E aqui no 3, se você quiser escrever um x na zero, porque x na zero é igual a 1, você pode. Então, ele segue todos os expoentes. Nesse caso aqui já está até bem ordenado, né? É um costume escrever os polinômios sempre em ordem decrescente do grau da letra. Agora, esse polinômio aqui embaixo ele é incompleto. Incompleto. Porque o x pula expoentes, né? Do x na quinta ele vai direto para o x na terceira, ele não tem o x na quarta. Do x na terceira vai direto para o x, não tem o x ao quadrado. E também não tem o termo sem x, que nós chamamos de termo independente, né? Que seria, nesse polinômio aqui, no caso, o 3. Posso apagar esse x na zero, porque x na zero é igual a 1. Então, esse aqui seria o termo independente, que é o termo sem... Aliás, é o termo independente. É o termo sem letra. Tive que parar um pouco a gravação, mas onde é que nós estávamos? Aqui sim, aqui no termo independente, né? Então, o termo que não tem letra nós chamamos de termo independente. E esse polinômio aqui embaixo ele é incompleto, enfim, porque ele pula expoentes e também não tem termo independente. Mas nós podemos completar esse polinômio aqui, nós podemos tornar ele um polinômio completo, inserindo esses termos x na quarta, x ao quadrado e o termo independente. Então, vamos fazer isso. Esse polinômio aqui em cima, ele pode ser reescrito como x na quinta, aliás, vou escrever em verde aqui, x na quinta. Agora, eu quero escrever um x na quarta aqui. Então, eu vou escrever mais. Só que eu não posso escrever um x na quarta, certo? Porque eu vou estar alterando o polinômio. O polinômio original não tem x na quarta. Então, para não alterar o valor, eu vou escrever 0x na quarta. Lembre-se que 0 aqui é um sinal de multiplicação, certo? 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, esse 0x na quarta ele não altera o valor do polinômio. Agora, nós podemos prosseguir com o x ao cubo. E agora eu quero acrescentar um x ao quadrado a esse polinômio. Então, eu vou acrescentar um 0x ao quadrado. Novamente, o polinômio inicial não tem x ao quadrado. Por isso que eu tenho que colocar esse 0 multiplicando para que não altere o valor do polinômio.
Ali o menos 1 meio x, que nós também podemos escrever como menos x sobre 2, mas é melhor escrever menos 1 meio x para diferenciar bem o coeficiente da letra. E o termo independente eu tenho que colocar também, é só escrever um mais zero. Novamente, somar zero não altera em nada o valor. Então, esse polinômio aqui embaixo, ele é igual a esse aqui, só que a diferença é que ele é completo. Completo. Então, era isso por esse vídeo. Eu espero que você tenha fixado bem esses conceitos e até o próximo vídeo.